Tudo aquilo que você falou para o narcisista ao longo do relacionamento, tenha plena certeza que ele irá usar contra você. Não de que ele poderá, ele irá usar. Aí a gente fica pensando, nossa, mas um relacionamento de confiança, ele também me confiou algumas coisas. É exatamente essa estratégia do narcisista. No início do relacionamento, ele conta um trecho de uma história, de um fato, onde geralmente ele é a vítima ou é o herói, é a pessoa que você fica exaltando, nossa, como eu sou feliz em estar ao lado dessa pessoa tão fantástica. Ou até mesmo, muitas das vezes, a mãe narcisista, ela acaba confidencializando, filhinha, olha, porque quando eu tinha sua idade, principalmente quando você é adolescente, ou até mesmo na fase adulta, para tentar te enganar como se fosse a melhor amiga sua para poder exatamente tirar tudo de você. Porque na medida em que o narcisista acaba contando coisas da vida dele e você acredita que realmente ele está se abrindo, e é como se fosse assim, o narcisista. Olha, eu vou abrir a minha vida para você, eu vou contar todos os podres para você, mas você também tem que contar para mim os seus podres, porque senão não é relação de confiança, senão não é relação de pai e mãe, não é relacionamento de marido e esposa. E aí, às vezes a gente fica questionando, mas viu, eu não tenho podre para dizer. Ou até a gente fica assim incomodado, fica pensando, mas por que eu tenho que contar os meus podres para ele? E ele fica te induzindo, forçando uma situação ao longo do relacionamento. Por exemplo, ele te conta um trecho aqui hoje, às vezes até mentira, mas é só para ele saber, para você também tipo, entrar no mesmo jogo. Olha, vamos fazer aquele jogo? Eu conto um podre meu e você conta um podre seu. Só que quando eu era questionada para eu falar dos meus podres, com a graça e glória de Deus, eu tenho a minha consciência mais do que tranquila que eu não tenho podre. Graças a Deus. Eu sempre fui uma pessoa muito reta e muito justa. Sim, sofri muitas consequências em razão de eu ser muito reta e muito justa e sempre fazer a coisa certa. Então, podre de mim, graças a Deus eu não tenho. E às vezes o narcisista, ele fica te rodeando. E tudo aquilo que você confidencializar ao narcisista, independente de ser pai, ser mãe, ser marido ou esposa, no momento da ruptura ou no momento em que ele te descartar ou você cansada mandar catar coco no mato, ou ele vai jogar esses podres, aumentando a enésima potência fatos que nunca ocorreram, ou até mesmo que frequentemente acontece, como um todo calúnia, né? O que é calúnia? É imputar falsamente um crime sabendo que a pessoa não cometeu. Então o narcisista ele vai começar na campanha difamatória, que é difamar, imputar alguma coisa falsa, ou falar que a pessoa é determinada coisa, sendo que ela não é, ou até pode ser que ela seja, mas ninguém pode ficar falando mal dos outros para atingir a moral, a conduta, a imagem da pessoa. E tudo isso, lógico que existe a proteção jurídica, só que quando se trata de uma pessoa muito íntima, às vezes a gente fica pensando, putz, é minha mãe. Como é que eu vou entrar na justiça contra a minha mãe? Foi ela que me colocou no mundo, honrar os pais, né? Depois você pensa, como é que eu vou pedir a prisão do meu marido, sendo que ele é o pai do meu filho ainda é muito pequeno, eu não quero que ele, sei lá, tenha medida protetiva, ou que tenha o nome sujo, ou que depois o meu filho tenha raiva de mim pelo fato de eu ter procurado a justiça, ter procurado os meus direitos, e é justamente aqui que a vítima se ferra. Nós ficamos com dó do narcisista, mas o narcisista não tem nenhum grãozinho de mostarda de dó da sua vítima, muito pelo contrário. Tudo aquilo que ele puder usar contra a vítima, até mesmo inventando fatos, inventando situações que nunca ocorreram, apenas para ele se
fazer como o coitadinho da situação, a vítima, e a própria sobrevivente transformá-la no algoz. Exatamente, ele vai imputar à sobrevivente do narcisista aquelas condutas que ele mesmo pratica. Então, tudo aquilo que ele pensa, que ele gostaria de fazer, ou que ele já cogitou em fazer, ele vai colocar tudo no lombo da vítima. E como a vítima, na maioria das vezes, já está difamada, já está cansada, já está com a sua potência lá embaixo, a maioria das vezes, e como o narcisista tem uma lábia maravilhosa, todos caem como um patinho e a vítima fica completamente isolada. E aí você fica pensando, meu Deus, e agora o que eu faço? E o que acontece? Quando a gente se toca, já prescreveu o crime. Porque enquanto a gente está com dó, não quer entrar na justiça, o crime de violência doméstica prescreve em 6 meses. O que são 6 meses? A gente nem sabe quem nós somos. Nós nem sabemos que nós efetivamente sofremos violência doméstica, principalmente a que é mais sorrateira, que vai de uma forma mais sutil, que é a psicológica, sexual, moral, emocional. Isso daí a gente descobre depois de muito tempo, depois de muita terapia, e como o processo da vítima descobrir e se recuperar é muito lento. Quando a gente descobre, já prescreveu. E aí o narcisista, ele pinta e borda com relação à vítima e fala, não, você não pode falar que você sofreu violência doméstica, porque se você tivesse sofrido, você teria procurado a justiça, você teria procurado a delegacia, você teria feito alguma coisa. Só que é justamente no momento em que a vítima, ela está entre a vida e a morte, ela está moribunda. Você realmente acha que ela teria condições psicológicas de se defender na justiça, sendo que ela não tem condições nem de sobreviver naquele dia a dia? Então, sim, o narcisista, ele vai te conduzindo a você ter que abrir, às vezes até falar aquilo que você não queria. E tudo aquilo que você confidencializou ao narcisista, até mesmo projetos durante o casamento, por exemplo, numa casa, ele falava que queria uma casa assim, 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 e aí você quer surpreendê-lo, fazer uma surpresa, você faz o projeto, já aprova na prefeitura tudo, manda para ele por e-mail ou WhatsApp, e aí depois ele vai querer usar contra você este projeto dizendo que você está nadando em dinheiro, que você está rica, que mesmo que você de repente nem fez, ou de repente o projeto é desse tamanho, você só fez uma pontinha, de repente o projeto tem 10 quartos, você só fez um, ele vai falar, tá vendo? Ela fez os 10 quartos, ela tá rica, a pensão que eu pago para ela tá rica. E aí você pensa, meu Deus, isso daí foi falado durante a confidencialidade do matrimônio, durante a confidencialidade do casamento, da rotina de pai e mãe. E a mãe, por muitas vezes, ela vai usar isso contra a filha para, olha, eu fiz isso na minha adolescência, vai, agora eu quero saber da sua parte, me conta. E aí a filha, querendo ser aceita pela mãe, querendo finalmente ser reconhecida pela mãe, ela acaba contando. E às vezes até para mais daquilo que de repente nem aconteceu, mas só pelo fato de ser acolhida pela mãe, ela acaba contando, e todas as vezes depois a mãe narcisista irá usar contra a filha, não apenas na relação dentro de casa, intramuros, mas depois quando a filha ela descobrir que ela foi realmente vítima de narcisista e que descobriu que a mãe é narcisista, a mãe ela vai começar a inventar fatos usando essa parte que a filha falou e acreditou na mãe para terceiros, para pessoas da família, para vizinhos, para amigos, principalmente das pessoas que fazem parte do universo da vítima, para a vítima realmente ficar totalmente isolada e sem forças e não ter moral para recomeçar uma nova vida. Então você toma muito cuidado com aquilo que você for falar, pense milhões de vezes e quanto menos é mais. Espero que eu tenha te ajudado. Curta e compartilhe o máximo possível para podermos ajudar mais vítimas. Siga-me ajudando. A advogada sempre ajuda.